Agora consegui, não estava dando certo, estava dando um erro. Boa noite, Igor e Nelson, meus fiéis escudeiros. Boa noite, professor. Bom? Bem, graças a Deus. O Igor nem tão fiel assim, né? Porque o bichinho tá sumindo. Tô nada, professor. Eu tô sempre aqui. Ai, Tá ai. ficando rico aí nessa Goiânia, tá esquecendo dos Ah, professor mais humilde. não estuda pra ver se eu fico rico, não, professor. Que você falou, Nelson? Tô achando que o Igão tá ficando rico mesmo. Ele tá matando aula. Daqui um dia ele fala que não quer ser advogado mais, já tá com a vida sossegada. É, Tá já, doido, moço? você vê, né? O Nelson é que Nem tá todos ficando têm a rico, mesma moço. sorte. Rapaz, eu ouvi falar que o Nelson é dono de uma escola, né? Oi, tô falando. Esses... Pô, se Deus abençoasse, se eu fosse, eu tava tranquilo, tava aqui não. Rapaz, Professor, agora eu vou falar para vocês. Tem gente que dá sorte na vida demais. Eu fico pensando, cara. Tinha um funcionário aqui da Univangélica, cara, ele era auxiliar administrativo, eu não devia ganhar nem os 1.600 por aí. Cara, pelo tanto que ele trabalhava, eu achava pouco, né? Ele saiu, pediu conta da Univangélica, ele era natural de Minasul, Matheus. Ele pediu conta da Univangélica, disputou a eleição lá na cidade dele e não foi eleito vereador. nossa, viu? Eu fico pensando, tem gente que Dá sorte, dá dá umas sorte dentro demais. demais. Eu fico pensando assim, se fosse comigo, se eu tivesse pedido demissão do emprego, eu provavelmente iria perder a eleição e Nossa, não iria arrumar outro emprego tão cedo. é Mas sorte tem mesmo, gente que viu? dá sorte. Não, e foi um vereador até bem votado. O cara deu sorte, dá sorte Vai mais. ver, ele tinha conhecimento, né, professor? Conhecer muita gente, sei lá. Igreja, Alguma né? coisa, né? Igreja, ele é da Porque igreja. aquele, Ele aquele tal é de Bill da Guerra, Assembleia, ele da é Assembleia. jornalista e não ganhou? Quase 5.000 votos? Mas o dele foi o Provavelmente, partido, né? Questão de provavelmente o partido, cara né? deve ser bem conhecido, deve ser família bem conhecida e deve ser da igreja, alguma coisa assim, porque isso É. ajuda também. Porque Eu quando não você é da sei. família conhecida no interior, que é a família mais respeitada, e quando você é da família mais sossegada, todo mundo já gosta, filho de fulano de tal, é gente boa. Aí já, tudo isso já ajuda. Pois é, né? Igual o Vanderlan, ele teve um marketing negativo em relação a essas questões dos comentários que ele fez, né? Não, pois é, eu mesmo ia votar nele, eu só não votei só por causa disso. Depois que ele falou que não fez, então, tchau e benção, eu vou votar em outro agora. Pois Professor, é. mas eu acho que essa campanha do Magui também. Acontece muito em processo, porque às vezes a pessoa consegue um documento, é tido como verdadeiro, mas você não sabe a origem desse documento, entende? Então, às vezes acontece muito isso dentro da relação processual e fica difícil do advogado desconstituir isso. Por isso que fazem muitas perícias grafotécnicas em laudos médicos. Você quer ter uma ideia disso? O negócio é tão sério, cara, que esses dias eu vi um erro tão grosseiro e depois era de um funcionário que trabalhava no hospital que ele assinava o atestado para outras pessoas, mas não é o médico nem tinha ciência disso, entende? Era uma ação trabalhista, o médico nem tinha ciência disso e o funcionário do hospital que assinava os atestados para um terceiro gozar de licença médica que não não tinha necessidade. É difícil, né, gente? Acontece muito isso, mas o que eu quero dizer para vocês é que o processo é um jogo. Vence quem tem estratégias melhores, né? O Pessoal, marketing do Maguito foi, né? Soube aproveitar bem a situação. pois é. E não só quando a gente fala de processo, não só de processo eleitoral e político, mas no processo judicial também. Vence quem tem estratégias melhores. Muitas das vezes, o que eu vejo? Eu já litiguei com advogados muito velhos,
muito Professor, experientes. Oi. essa fala sua aí do respeito de convencer, né, do processo. Depois eu vou mandar no seu PV lá um vídeo do advogado do direito esportivo do Fluminense, no Uhum. caso da Portuguesa. Ele faz até uma paródia lá a respeito, mas é top. O advogado do Fluminense é o milagreiro, né? Ele é bom, ele, o caboclo. Advogado do Fluminense que é melhor que ele. Eu tenho um... O time saiu da Série C sem jogar com o direto para. Eu tenho uns 4 Como diz o outro, se fosse um crime, fosse julgado um crime mesmo, o cara estava na pena de morte e saiu diretamente para liberdade. Mas o problema da justiça desportiva é que ela não é uma justiça que tem poder jurisdicional, né? Ela é uma justiça administrativa. Então, você consegue manipular muitas decisões ali de uma forma bem mais fácil que uma justiça jurisdicional, que tem um juiz togado, que vê os atos processuais, entende? É bem mais fácil, às vezes, de conseguir uma decisão. Eu estava falando do caso do atestado, né? Eu ia citar uma outra questão, agora eu não me lembro o que eu ia falar. O Edson falou do jogo, eu ia falar de uma outra questão. Agora eu esqueci. Eu ia falar de uma outra questão, mas eu esqueci. Isaac, você está caladinho? Tá tudo bem? Seu microfone está desligado. Sim, professor, tranquilo. Boa noite a todos, né? Aí. Então tá bom. Tá. Dos exemplos dos advogados que eu ia citar. Eu já litiguei com advogados que são muito velhos em idade e experiência, mas já litiguei com advogados bem mais novos de experiência que eu. O que eu percebo? Que às vezes, quando a gente é muito novo na advocacia, a gente tem aquela ânsia de querer levar a disputa a qualquer custo. E nessa ânsia, a gente acaba fazendo pergunta desnecessária em audiência de instrução e julgamento, ou às vezes a gente acaba tentando produzir determinado tipo de prova que não tem necessidade, que às vezes o direito do seu cliente já está previamente constituído, você vai atrapalhar o curso processual. Por exemplo, uma vez teve uma audiência de uso capião. Eu lembro que uma ação de uso capião e uma ação anulatória de negócio jurídico. Essa anulatória foi assim: meu vizinho, ele foi contemplado com um testamento pela mãe dele, só que na época a mãe dele já era idosa, mas a lucidez e a faculdade mental da senhora estava perfeitamente possível de celebrar negócio jurídico. Então, não tinha nenhum daqueles vícios lá do artigo 104, nem de 114 do Código Civil, que é simulação, coação ou dolo. Eles alegaram simulação e lesão. Só que o que acontece? Na audiência de instrução e julgamento, as partes contrárias levaram testemunhas que não vivenciaram a vida dos dois. Por exemplo, ela sempre morou no bairro onde eu moro, mais de 50 anos, congregou sempre na mesma igreja, ela era uma senhora que congregava na Assembleia de Deus de Anápolis. Então, a testemunha deles mais prejudicou o fato deles do que ajudou, entende? A primeira testemunha falou que ela nunca congregou na igreja, falou que ela congregava em outra igreja que não era essa. A segunda testemunha falou que ela vivenciava doença mental grave, ela nunca teve doença mental, ela teve problemas de cardiopatia, né? Ela estava internada e morreu em decorrência dessa cardiopatia. Então, eu falo para vocês, às vezes, uma testemunha num ato processual, ela mais te atrapalha do que te ajuda. Então, a gente, às vezes, tem que fazer esse filtro de selecionar melhor a condução dos atos processuais. E aí eu inicio minha aula, pessoal, dizendo que nós paramos no estudo dos atos processuais,
Vimos aí a questão das mais variadas espécies de decisões que a gente tem, né? Lembrando que nós temos as decisões interlocutórias, as sentenças, os acórdãos, e os despachos de mero expediente, aqueles despachos que os juízes usam para fazer com que o processo ande, ok? Pessoal, continuando aqui a aula de hoje, gostaria que vocês abrissem o artigo 188 do Código de Processo Civil, onde a gente vai estudar a forma dos atos processuais. Em regra, pessoal, eu acho que já comecei a falar sobre isso na aula passada, mas em regra, o artigo 188 do Código de Processo Civil, ele fala para nós que os atos processuais, eles vão ter forma livre. O que é essa forma livre dos atos processuais? Em regra, eles não vão ter uma forma pré-ordenada, uma forma que já vem previamente escrita por lei. Pode perguntar. Desculpa cortar a sua fala. Repete o artigo, por favor. Artigo 188 do Código de Processo Civil. E aí, pessoal, quando a gente fala de forma ou ato livre dos atos processuais, nem sempre os atos processuais vão seguir a mesma regra. Então, nós temos aí atos processuais que vão ter formas solenes e formas não solenes. O que são formas solenes? Aquelas formas que estão previamente estabelecidas por lei, e aqueles atos processuais que não obedecem a essa forma solene, podem ser, às vezes, previamente ajustados pelo juiz, de acordo com o caso concreto. É o que tem acontecido agora no período de pandemia. Por exemplo, citação. Código de Processo Civil, pessoal, citação, para quem não sabe, é o ato em que um autor ou um réu integra a relação processual, diferente da intimação em que a relação processual já está constituída. Por exemplo, Isaac processa o Cledson por dano moral. Para que o Cledson fique sabendo dessa ação, ele vai saber por meio de uma citação. E aí, os demais atos processuais vão acontecer por meio de intimação. O Isaac processou o Cledson, o juiz já mandou citar o Cledson, e o Cledson sabe agora da existência de um processo que o Isaac move contra ele. Agora vamos imaginar que o juiz marcou a audiência de conciliação desse processo. Aí o juiz vai somente intimar o Cledson, ele não vai mais citar, porque o Cledson já tem ciência desse ato processual, que é a citação. Então, existem atos processuais que obedecem uma forma específica, a citação e a intimação é um deles. A gente tem, por exemplo, espécies de citação por carta, por edital, por oficial de justiça, por hora certa, ou também as chamadas citações fictas. Mas, em regra, a gente obedece esse comportamento. Só que na pandemia, pessoal, em virtude desse isolamento social, o que se admitiu? A citação por meios eletrônicos. WhatsApp, Instagram, o mais comum é o WhatsApp, e também a questão de citação por e-mail. Já é uma previsão dentro do Código de Processo Civil. Então, o que eu quero dizer para vocês? Quando a gente fala da forma livre dos atos processuais, salvo disposição em contrário, salvo proibição do Código de Processo Civil, os atos processuais eles podem tomar forma diversa, a não ser que exista uma proibição em lei, ok? Outra questão muito importante, pessoal, que eu acho que eu já comecei a abordar com vocês na aula passada, é que quando a gente fala de atos processuais, o Código de Processo Civil, ele inova lá no artigo 190 do Código de Processo Civil acerca dos negócios jurídicos processuais. O que são esses negócios jurídicos processuais? São situações em que eu vou utilizar do contratualismo processual.
O que é o contratualismo processual? Eu posso, através de um contrato, estabelecer algumas questões dentro do processo. Por exemplo, eu posso estabelecer que a gente vai poder ser citado por WhatsApp. Eu posso, por exemplo, reduzir prazos. Lembra que o prazo legal das respostas do réu é de 15 dias? Vamos imaginar que tenha um contrato e aí eu posso reduzir esse prazo de 15 dias para 10 dias. Outra coisa que pode acontecer no caso de contratualismo processual, renúncia a prazo recursal. Então vamos imaginar o seguinte, que eu tenho uma demanda e aí eu faço uso desse contratualismo processual e nessa demanda eu posso renunciar ao prazo recursal. E isso é perfeitamente possível que o juiz homologue isso dentro do processo, ok? A questão de impenhorabilidade do bem de família, através de um contratualismo processual, eu posso renunciar à impenhorabilidade do bem de família, né? E vimos também, pessoal, que, em regra, os prazos são físicos, né? Os atos processuais são praticados por meio físico. Mas, de acordo com o Código de Processo Civil, lá no artigo 193, uma das diretrizes do Código de Processo Civil de 2015 é que os processos tomem a forma eletrônica. Então, é perfeitamente possível que os atos processuais eles possam ser praticados de forma eletrônica. Então, é perfeitamente possível você ver sentenças assinadas de forma digital, né, por meio de assinatura eletrônica. Para quem não sabe, pessoal, a assinatura eletrônica é um token, né, um pendrive, onde vem todos os seus dados aqui, nome, estado civil, CPF, endereço, para que quando eu assine um documento, eu tenha a presunção de veracidade e autenticidade dos atos processuais, né? Tem aquela questão da criptografia de duas pontas nesses atos processuais que são praticados por forma eletrônica, ok? Uma outra questão, pessoal, o artigo 194 e 195 do Código de Processo Civil, ele estabelece, pessoal, que os atos processuais eles tenham natureza pública. O que significa isso? Um dos princípios do processo é a publicidade das decisões. A publicidade das decisões, ela vem aí de acordo com o Código de Processo Civil, de acordo com a Constituição, para conferir que uma decisão ela tenha alcance a todos os jurisdicionados. Ou seja, os atos das partes eles precisam tomar conhecimento justamente para não ferir aquela questão de imparcialidade do juiz e ferir a questão do juízo natural. Então, a publicidade, elas devem observar a regra lá do artigo 189, né? Os atos serão públicos, ou seja, todos têm ciência desses atos, para que não ocorra a questão da violação do princípio da publicidade do processo. Outra questão, pessoal, os atos processuais, quando praticados de forma eletrônica, eles vão ter a temporalidade dos atos, ou seja, quando eu assino um documento, o sistema ele tem que informar a data e a hora da assinatura, o local onde foi assinado, né? A questão da autenticidade, ele tem que dizer quem que assinou aquele documento, quem praticou aquele ato, e também alguns atos que são confidenciais, como, por exemplo, no caso dos processos que envolvem segredo de justiça, esses atos processuais praticados por meio eletrônico também devem respeitar essa disposição do artigo 195 do Código de Processo Civil. Ok? Outra questão muito importante, pessoal, é a linguagem dos atos processuais. Nós estamos, pessoal, num país onde adota a língua portuguesa
como língua oficial para a prática de todos os atos oficiais no Brasil. Então, se eu falo, por exemplo, desde a redação de um documento praticado na prefeitura de Senador Canedo, até um tratado de direito internacional, a gente vai ter que obedecer à questão da linguagem dos atos processuais, da linguagem em língua vernácula, né, que é a língua portuguesa, para que todos os atos processuais sejam praticados em língua portuguesa. Mas vamos imaginar que eu tenha um documento que está em língua inglesa, por exemplo. E aí, o que eu tenho que fazer, pessoal? Quando for apresentado dentro do processo um documento que está em língua que não é oficial, língua brasileira, né? Eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que traduzir esse documento, e esse documento ele não pode ser traduzido por qualquer pessoa. Tem que ser um tradutor juramentado que já está dentro dos cadastros do Banco do Tribunal de Justiça. Vamos imaginar do Tribunal de Justiça de Goiás. Eu preciso colocar um documento que está em língua francesa. Então, eu tenho que ir atrás desse tradutor juramentado, não pode ser qualquer tradutor, não pode ser qualquer um que tenha domínio da língua francesa, mas sim um tradutor que já esteja cadastrado dentro dos bancos de dados do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás ou ainda dos bancos de dados oficiais do governo de Goiás. Vale também. Essa regra, pessoal, está contida lá no artigo 192 do Código de Processo Civil, no seu parágrafo 1. Outra questão, pessoal. Vamos imaginar que eu tenho uma testemunha em um processo, só que essa testemunha ela não consegue se comunicar em língua portuguesa. O que vai acontecer, pessoal? É necessário que o intérprete esteja presente na audiência para que esse intérprete possa fazer a tradução dos atos que são praticados por essa pessoa que não tem domínio da língua portuguesa. Outra questão, pessoal. Surdos e mudos que pratiquem atos em audiência. Em regra, essas pessoas utilizam a linguagem da língua brasileira de sinais, né, Libras. E aí, essas pessoas que não têm condições de expressar a linguagem de forma escrita, é necessário também a presença de um intérprete para fazer a tradução dessa linguagem mímica que vai ser colocada no processo, ok? O artigo 189, ele vai falar para nós da publicidade dos atos processuais, né? Qualquer pessoa ela pode obter a cópia do processo, ela pode analisar um processo, ela pode ter o acesso a um processo, desde que esse processo não seja abarcado pelo chamado segredo de justiça. O que é o segredo de justiça, pessoal? Em determinadas ações, né, em que ultrapasse o interesse jurídico da publicidade, o juiz pode decretar o segredo de justiça. É muito comum que exista segredo de justiça nas ações de família, nas ações que envolvam interesse de menores e também naquelas ações com grande comoção pública. Ações, por exemplo, indenizatórias decorrente de sentença penal condenatória, aquelas ações em que causam determinadas revoltas, tudo isso ela pode ser considerada aí como uma forma de consideração aí do segredo de justiça. Outra questão, pessoal. Quando eu falo de prática dos atos processuais, os atos processuais eles têm um tempo e um lugar para serem praticados.
Em regra, pessoal, os atos processuais só vão ser praticados em dias úteis. E quando a gente fala em dias úteis, eles só vão ter validade entre as 6 horas da manhã e as 20 horas da noite. Então, se o juiz me intima para colocar um documento, esse documento ele só vai ter validade, né, em dias úteis, nesse prazo de 6 às 20 horas. Mas, professor, no processo eletrônico, mudou algumas coisas, não mudou? Mudou. Vamos imaginar que o juiz me concede um prazo até o dia 1º de dezembro para cumprir uma determinação. Então, essa determinação, por se tratar de processo eletrônico, eu tenho até às 23 horas e 59 minutos para cumprir essa determinação. Mas se tratar de processo físico, eu tenho até o horário do expediente forense. O Tribunal de Justiça agora vai trabalhar em turno único de 13 horas até as 19 horas. Então, os atos processuais vão ser praticados dentro desse horário. Mas, de acordo com o Código de Processo Civil, em regra, os atos processuais eles podem ser praticados entre as 6 horas da manhã e as 20 horas da noite, em regra. Mas existem casos que situações, por exemplo, de citação por hora certa. O Isaac moveu o processo contra o Cledson. Lembra dessa situação que eu citei agorinha? Só que o Cledson, ele trabalha e só chega do trabalho às 20 horas, às 8h30, 9 horas da noite. E o Isaac já tentou fazer com que o Cledson fosse citado por mais de uma vez. E aí, o que acontece? O Cledson só é encontrado na casa dele, nesse período. E aí, o que o Isaac fala? Seu juiz, o único período que o Cledson está na casa dele é esse período de 9 horas da noite e 6 horas da manhã. Só que 6 horas da manhã ele já saiu para trabalhar. Então, o que o juiz faz? Seria o oficial de justiça, não, professor? Que faria isso? Sim. O que o Isaac pode fazer? Ele pode pedir para o juiz a citação por hora certa, que obviamente não vai ser cumprida nesse período de 6 a 20 horas. Por quê? A citação por hora certa não obedece à regra dos atos processuais solenes. Então, essa questão de que os atos processuais podem ser praticados somente até as 20 horas, foge aqui à regra da citação por hora certa, ok? Uma outra exceção, pessoal, é a questão dos juizados especiais. Em determinadas comarcas, os juizados especiais podem trabalhar em um horário estendido, podem ultrapassar o período de 20 horas. Mas para que isso aconteça, é necessário que tenha uma autorização do tribunal de origem, para que o tribunal possa permitir que os juizados especiais possam praticar esses atos processuais depois do horário de 20 horas. Mas nunca pode ultrapassar o horário das 22 horas, ok? Férias e feriados forenses, pessoal. Para quem não sabe, juízes não têm férias de 30 dias. Vocês sabiam disso? As férias dos juízes, pessoal, são de 60 dias. Então, todo juiz ele vai ter férias de 60 dias. Mas só que quando um juiz tira férias, obrigatoriamente o substituto automático desse juiz vai cuidar dos processos em andamento. Mas o que eu já digo para vocês, pessoal? Nenhum juiz substituto vai sentenciar num processo de outro juiz. Então, o que vai acontecer? A prática de atos urgentes, por exemplo, tutelas provisórias, tutelas de urgência ou cautelar, né? Ou também essa questão de audiências. O juiz substituto automático vai fazer as audiências, mas é muito difícil um juiz sentenciar.
Às vezes em razão da preguiça mesmo, ou em razão, às vezes, da questão da complexidade da causa. Ok? Mas o que aconteceu, pessoal? O Código de Processo Civil de 2015, ele estabeleceu as férias dos advogados. O que são essas férias do advogado, pessoal? No período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, todos os prazos cíveis, obviamente, os criminais não, mas todos os prazos cíveis, eles obedecem uma paralisação para que o advogado possa ter as chamadas férias forenses. Então, nesse período de férias forenses, não se permite nenhum andamento de prazo processual. Pode acontecer citação, pode acontecer intimação, pode acontecer penhora, pode acontecer decisões em caráter de urgência, né? Tutelas de urgência, tutelas cautelares. Mas, pessoal, os prazos processuais ficam paralisados. Vamos imaginar o seguinte: eu entrei com uma ação de obrigação de fazer em face do Estado, para o Estado me conceder um tratamento médico. Veja que o meu tratamento médico é considerado urgente. Por ser urgente, o juiz vai despachar liminar, vai conceder a tutela de urgência. Então, ele vai me conceder o tratamento, só que o prazo para contestar essa ação vai ficar paralisado. Por quê? Porque eu entrei no período de férias forenses, ok? Outra questão. O réu foi intimado a apresentar contestação no dia 20 de dezembro de 2020. O que acontece, pessoal? O prazo para apresentar contestação é um prazo de 15 dias. Só que ele vai considerar computar esse prazo somente no dia útil, no primeiro dia útil, quando voltar às férias forenses. Então, no dia 21 de janeiro é que vai começar a contar esses prazos, ok? É só essa questão também. E essas férias dos advogados, ela está lá no artigo 220 do Código de Processo Civil, mas se eu também praticar um ato durante essas férias forenses, o juiz só vai apreciar esse ato depois da paralisação, né, do dia 21 de janeiro. Então, vamos imaginar que eu coloque lá um documento para o juiz analisar. O juiz só vai analisar esse documento após o dia 20 de janeiro de 2000, do ano subsequente à volta das férias forenses, ok? Então, vamos lá, pessoal, para a questão dos prazos. Eu vou encerrar aqui esse primeiro momento e a gente volta para falar sobre a questão dos prazos, natureza dos prazos, como esses prazos são contados, né? E aí a gente encerra a nossa aula de hoje. Deixa eu só encerrar.